Eu estava um dia revisando uma apresentação com meu time, na véspera de uma apresentação de projeto muito importante com a diretoria da empresa. Eu virei para o consultor júnior e fiz uma pergunta simples: quais são os savings da sua frente? Ele abriu o PowerPoint, começou a explicar slide por slide, número por número, cenário por cenário, metodologia completa, tudo muito bem feito, mas completamente errado para aquele momento. Fiz a mesma pergunta ao gerente do projeto. Ele parou, pensou uns 3 segundos e respondeu: o total de savings do projeto até agora é de 15 milhões de reais. 3 iniciativas explicam 80% dos ganhos: redução de custos, redesenho da malha de supply chain e automação. Pronto, decisão tomada. Sou André Kimura, tenho 15 anos nas maiores consultorias de alta gestão do mundo, servindo diretorias de grandes corporações. E o que eu vi nessa cena é o mesmo padrão que separa quem estagna de quem é promovido. É como a pessoa comunica os resultados para quem decide, versus apenas demonstrando competência técnica. Hoje eu vou te mostrar o princípio que as grandes consultorias ensinam internamente, para transformar qualquer profissional em alguém que dirige decisões, em vez de simplesmente fornecer as informações. E o consultor júnior não estava errado nos dados, estava errado na lógica de comunicação. E o que ele usou é o que eu chamo de comunicação bottom-up, de baixo para cima. Você vem com os detalhes primeiro e a conclusão só aparece lá no final. E é exatamente assim que a gente aprendeu em toda a nossa vida, na escola, no TCC, na apresentação acadêmica. Contexto, análise, para vir somente no final a conclusão. E o problema é que os executivos não funcionam assim. O executivo tem 50 decisões para tomar por dia. Se ele não entende onde você quer chegar nos primeiros 8 segundos, ele acaba desligando. Pode parecer arrogância, mas não é. É como o cérebro processa informação sob pressão de tempo e responsabilidade. E o custo disso é enorme para quem está construindo carreira. O gestor que não entende essa dinâmica passa anos sendo completamente competente, mas nunca sendo percebido como alguém estratégico. Porque competência sem clareza comunicativa é invisível no mundo executivo. A solução para isso é aplicar o princípio da pirâmide, criado por Barbara Minto, consultora da McKinsey nos anos 70. Até hoje é treinamento padrão nas maiores consultorias estratégicas do mundo. E a lógica central é muito simples. Você começa primeiro pela conclusão e os detalhes vêm somente se perguntarem. Essa estrutura tem 3 camadas, cada um com um nível diferente de profundidade. A primeira camada é a resposta em uma frase. O que aconteceu, o que eu recomendo, o que você precisa saber. Tudo condensado em uma única frase. Um exemplo da reunião do comitê diretivo foi: o total de savings foram de 15 milhões de reais e esse é o ápice da pirâmide. E a única coisa que o executivo precisa ouvir se ele tiver somente 10 segundos. A segunda camada são os 3 argumentos principais que sustentam essa conclusão. Por que ela é verdade? O que a suporta? As consultorias usam 3 pilares, não 6, não 8, porque é o número que o cérebro humano retém com mais facilidade sob pressão. No exemplo, redução de custos, redesenho de supply chain e automação, que juntas representam 80% do resultado. A regra aqui é importante. Cada argumento precisa sustentar diretamente a conclusão. Não é uma lista de atividades, é uma lógica de suporte. E a terceira camada é onde fica a metodologia, os cenários, toda a análise detalhada. Tudo isso existe e tem que estar preparado, mas fica aqui embaixo e você só desce para esse nível quando o executivo pede. E na prática, o que acontece na maioria das reuniões é que ele não pede, porque a conclusão, mas os 3 argumentos já respondem o que ele precisava para decidir. E deixa eu te dar um exemplo do dia a dia, que não precisa ser de uma reunião com o board. Se o diretor te manda uma mensagem: como está o projeto? A resposta bottom-up, que é o erro mais comum, seria algo como assim: estamos na fase 3, fizemos reuniões com 5 áreas, levantamos dados de custo, ainda tem uma pendência de RH e a previsão é terminar semana que vem. Com o princípio da pirâmide, a mesma resposta vira: projeto no prazo, entrega prevista para sexta-feira. Tem uma pendência de RH que já está sendo resolvida e não afeta o resultado final. É a mesma situação, mas o tempo de leitura cai de 15 segundos para 4 segundos e a percepção de quem escreveu muda completamente, de executor para estrategista. E para aplicar isso, a partir de amanhã, antes de qualquer comunicação com a liderança, reunião, e-mail, mensagem, pergunta de corredor, passe por essas 3 perguntas mentais rápidas. Primeiro,
qual é a minha conclusão em uma frase. Segundo, quais são os 3 argumentos que provam isso. E terceiro, tenho os dados prontos caso me perguntem. Se você trava na primeira pergunta e não consegue responder em menos de 10 segundos, esse é o sinal de que você ainda não organizou o pensamento. E isso não é um problema de comunicação, é um problema de raciocínio ainda incompleto. Volte, simplifique, refine e dê um passo para trás. A clareza no que você fala sempre vai refletir a clareza do que você pensou. E tem um antipadrão que eu vejo muito. A pessoa usa a estrutura da pirâmide, mas não coloca a conclusão de verdade no topo. Fica algo como: a conclusão é que temos várias oportunidades que precisamos analisar melhores opções. E isso não é conclusão, mas ausência de conclusão travestido de conclusão. A conclusão de verdade tem uma recomendação específica, com número ou direção clara. O princípio da pirâmide vai além da comunicação. É a forma como os líderes de alto impacto estruturam o pensamento antes de abrir a boca. Quando você internaliza isso, não muda só como você apresenta os dados. Muda também como você escreve e-mails, como você conduz reuniões e como você é percebido por quem decide. E se você quer mais técnicas assim, direto da prática das grandes consultorias, inscreva-se no Código Executivo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.